A fissura lábio-palatina, ou popularmente conhecida como lábio leporino, é uma malformação congênita de apresentação variável que ocorre durante o desenvolvimento do embrião. E é uma enfermidade mais comum do que possamos imaginar. Uma doença da face que, por sua deformidade, pode assustar. Nesse educativo, vamos conhecer um pouco mais sobre essa doença e ver que, se diagnosticada e tratada corretamente, melhora significativamente a vida do paciente. Lábio leporino, ou talvez num termo um pouco mais técnico e mais utilizado atualmente, as fendas ou fissuras labiais, palatais ou lábio-palatais, são deformidades congênitas, ou seja, decorrentes do desenvolvimento embrionário em que alguma falha naquele movimento natural de formação dos tecidos ocorreu de forma a impedi-los e que leva à formação de alterações nos lábios, no nariz e no céu da boca ou palato. Então, a criança que nasce com uma fenda labial ou lábio palatal ou lábio palatina, como são os termos mais utilizados na língua portuguesa, eles têm uma deformidade que compromete o nariz, os lábios, o nariz, o lábio, o céu da boca e a arcada dentária em maior ou menor grau. O palato duro e o palato mole formam o céu da boca. O palato é o teto que separa a cavidade bucal da cavidade nasal, sendo dividido em duas partes. Palato duro, porção anterior do palato, recebe esse nome porque é formado por osso. É a parte esquelética do palato. Palato mole, porção posterior do palato, formado por músculos, daí a denominação mole. A fenda lábio-palatina, ela pode ser apenas a fenda no lábio, apenas a fenda no céu da boca, ou pode ser a fenda lábio-palatina. Além disso, ela pode ser unilateral, quando ela pega uma do lado do nariz, ou pode ser bilateral, quando ela está associada à fenda nos dois lados do lábio. A fenda bilateral só pode ser bilateral no lábio. O palato é só fenda única no centro do céu da boca. A fissura lábio-palatina, ou lábio leporino, é uma doença de grande incidência e cada vez mais vem sendo diagnosticada. A incidência no Brasil ela é alta. Se você comparar com países lá fora, que é um a cada 1.000 nascidos vivos, aqui no Brasil é 1 a cada 600 nascidos vivos. Então é muito frequente, né? Se você imaginar uma população aqui que a gente atende de cerca de 2 milhões de habitantes, a gente recebe em torno de 4 crianças por semana aqui. Então, 4 crianças que acabaram de nascer com o problema e vêm para cá. É uma doença que pode ser considerada um problema de saúde pública pelo seu impacto social. Sem dúvida nenhuma, existe um impacto social, principalmente para o paciente e para a sua família. Pela prevalência não ser tão pequena, isso impacta no sentido de que o tratamento desses pacientes demanda um tratamento de longo prazo, com vários procedimentos cirúrgicos, com uma atuação de equipes multidisciplinares, normalmente do nascimento até o final da adolescência e idade adulta. Porque essas crianças, se elas não forem tratadas adequadamente, elas não vão poder ser inseridas na sociedade. Então é muito importante que isso seja abordado de maneira correta e apropriada, para que esse problema de saúde pública, sim, não se transforme em um problema ainda maior. A fissura lábio-palatina, ou lábio leporino, apesar de ser conhecida e pesquisada há muito tempo, ainda não se sabe a causa dessa doença. Acredita-se que é uma doença multifatorial, ou seja, vários fatores podem causar a doença, tais como fatores genéticos, síndromes e alterações cromossômicas, fatores ambientais, uso de alguns medicamentos, anticonvulsivos, corticoides, uso de bebidas alcoólicas na gestação, fatores nutricionais, deficiência de ácido fólico e vitamina B12. E também pode estar associada ao diabetes e ao estresse materno, segundo estudos. As causas da criança nascer com a fenda lábio-palatina não é
completamente certa. A gente não sabe se é genética, se é adquirida. A gente sabe que em torno de 30% das crianças tem uma origem genética. Alguém na família tem, ou um parente distante, um primo irmão, ou um avô, um tio avô, alguém tem. Então a gente sabe que 30% cai no fator genético. E os outros 60% a 70% fica em torno de alguma coisa que aconteceu durante a gestação. Ou a mãe ingeria bebida alcoólica, usava droga, ou a mãe usava anticonvulsivantes como Gardenal e não sabia da gestação, então não suspendeu a medicação, ou teve alguma infecção com alguma internação, e essa infecção levou a essa malformação. Então as outras causas, apesar de a gente entrevistar sempre todas as mães, muitas a gente não acha nada. Uma outra dúvida comum é saber se há grupos de risco para a doença. Se nós considerarmos os fatores associados ao desenvolvimento das fendas labiopalatinas, questões nutricionais, doenças maternas, pacientes que precisam tomar algumas medicações, sim, certamente existem alguns grupos de risco. Agora vamos ver como se faz o diagnóstico da doença, que é realizado no período gestacional através da ultrassonografia. O diagnóstico do lábio leporino normalmente é feito dentro da barriga da mãe. É um diagnóstico intrauterino, feito normalmente pelo radiologista, pelo ginecologista que faz o ultrassom e detecta dentro do útero, em torno das 22 semanas, 26 semanas de gestação, ou até antes, dependendo das novas tecnologias radiológicas, que permitem a detecção da criança com o lábio leporino dentro da barriga da mãe. Em alguns casos, quando a mãe não faz o pré-natal, ao nascer, o neonatologista pediátrico pode identificar a doença. Quando o bebê nasce, a deformidade ela é obviamente perceptível e visível. Nos casos exclusivos de fenda palatina, em que não se visualiza nada ao examinar a criança, faz parte do exame na sala de parto o exame do palato clínico. O neonatologista normalmente palpa com o dedo para ver se o palato está íntegro ou não. E o lábio e as outras deformidades são externas, são visíveis. Por isso, vale um alerta da importância do pré-natal na gestação. O pré-natal é fundamental, é de extrema importância, não só para a detecção do lábio leporino dentro do útero durante a gestação, mas como também para outras doenças que possam acometer a mãe e a criança. Então, o pré-natal é fundamental para essas mães, para todas as mães, né? Para todas as mulheres que desejam ser mães, né? Então, é importantíssimo que a mãe, assim que veja um atraso menstrual, que já procure, de alguma forma, fazer o diagnóstico de gravidez, certo? Porque a formação da face da criança é nesse início. 30, 40 dias, ela já está formando a face. Então, ela precisa já saber que está grávida para já procurar um obstetra para em seguida, se faz algum tipo de uso de medicação, se não toma ou se não se alimenta bem, né, uma falta de nutrientes como vitamina, ácido fólico, a gente acha que tem alguma relação também. Então já corrigir nesse início para não ocorrer a formação dessa doença. A fissura lábio-palatina ou lábio leporino, se não tratada corretamente, pode trazer sequelas ao paciente. O não tratamento do lábio leporino leva a sequelas estéticas e sequelas funcionais. As sequelas estéticas, normalmente, é uma deformidade da anatomia. A criança com todo o lábio aberto, com o nariz aberto, com o céu da boca completamente aberto. Isso acaba gerando um afastamento social dessa criança. Então a questão estética ela é muito relevante, é muito importante e é a questão estética que permite, de certa forma, a inserção dessa criança na sociedade. Mas existe também a questão funcional. E a questão funcional é principalmente relacionada à fala. Essas crianças que elas não conseguem falar adequadamente, elas não conseguem pronunciar as palavras de forma correta,
Isso acaba sendo gravíssimo, porque a criança não consegue se comunicar. E também existe a questão da mastigação, a questão da alimentação, a questão da deglutição, que envolvem essas crianças que acabam não sendo operadas. Então, na verdade, a ausência de cirurgias de tratamento adequado nessas crianças leva a sequelas estéticas e funcionais de grande magnitude. Meu medo foi assim, a fala, né? Como que ele vai falar, como que é a respiração, foram vários medos, né? Nas sequelas, vale ressaltar que a criança que nasce com fissura labial não terá problema de fala, diferente da criança com a fissura palatina. Então, em relação à fala, a criança que nasce apenas com a fenda labial não terá problema de fala. A criança que nascer com a fenda palatina no céu da boca, essa pode ter problemas. Se ela não fizer as cirurgias nas datas certas e o tratamento com a fonoaudióloga correto, ela vai ter problemas de fala. Mesmo tendo a cirurgia e tendo a fono, se ela não fizer um tratamento adequado, ela pode ter um céu da boca que visualmente é perfeito, mas funcionalmente ele não funciona. A gente chama de um céu da boca paralisado, congelado. Reforçando as principais sequelas que a doença pode causar: problemas estéticos, problemas de deglutição, problemas de fala, infecções de ouvido por repetição. Uma outra dúvida comum é sobre o desenvolvimento neurológico da criança. Vamos ver um esclarecimento. Não existe nenhuma relação entre alterações de desenvolvimento neurológico e a presença da fenda labial ou fenda palatina, enfim. O que pode existir em alguns casos é que coexistem doenças ou problemas simultâneos. Então, um paciente que tem alguma outra alteração que leva ao comprometimento neurológico. Vamos ver uma orientação referente à amamentação. O bebê que nasce com uma fissura lábio-palatina vai ter certamente alguns cuidados especiais com a sua alimentação. Depende do grau de deformidade. Uma deformidade pequena do lábio é diferente de uma deformidade completa que envolva todas as estruturas. Esses bebês precisam e devem receber aleitamento materno sob supervisão e orientados. Não é nada muito complicado, mas é importante uma orientação à mãe, porque existem dificuldades de adaptação, de sucção para essas crianças que podem muitas vezes dificultar a ingesta da quantidade adequada, e isso vai levar à perda de peso, a perda de peso leva à anemia, a anemia leva ao aumento de infecções, e a criança fica mais suscetível a uma série de problemas, inclusive de crescimento e de poder ser operada no momento adequado. Então, o papel da fonoaudióloga, da nutricionista é extremamente importante já nos primeiros dias de vida para auxiliar a mãe e orientá-la da melhor maneira que ela vai encontrar, junto com o bebê, em se adaptar numa condição de nutrição adequada. Quando ele nasceu, no mesmo dia, o médico, eu vi assim, mas não fiquei olhando muito. Aí o médico falou, olha, ele tem uma fissura no palato e ele vai ter que usar uma prótese, senão ele não vai conseguir mamar. E ele vai ter que ter uma posição certa para mamar, não vai poder, porque eu já tenho uma filha. Eu não poderia dar mamar para ele do jeito que eu daria para uma criança normal. Aí eu tive que ficar 20 dias no hospital para aprender como dar mamar para uma criança com a fissura palatal e como tratar ela, né? Agora vamos conhecer mais sobre a cirurgia, que é a abordagem de tratamento para o lábio leporino, e também entender seus objetivos. O principal objetivo da cirurgia é colocar esse paciente, apto para a sociedade. Não só a estética da face, como uma fala perfeita, sem problemas auditivos. Então, é uma pessoa que nasceu com algumas deformidades, mas que após as correções se torna uma pessoa normal. O tratamento cirúrgico envolve várias etapas, e quanto mais cedo começar, melhor para a qualidade de vida do paciente. Hoje existe um consenso no mundo que a primeira cirurgia da criança ela tem que ser ocorrida, que é a correção do lábio, entre 3 a 4 meses, dependendo da saúde dessa criança. Os exames laboratoriais têm que estar próximos do normal, do que a equipe acha ideal,
e a criança tem que estar bem de saúde, ela não pode ter nenhum problema mais grave, e aí sim ela vai enfrentar a cirurgia em torno dos 3, 4 meses. Isso é o que a literatura, o que os profissionais do mundo, eles prerrogam, né? É uma prerrogativa da grande maioria dos centros, dos cirurgiões que operam no mundo. Né? O tratamento da doença é multidisciplinar e envolve vários profissionais, tais como cirurgião plástico, cirurgião crâniofacial, dentistas, ortodontistas, nutricionista, fonoaudiólogo, pediatra, otorrinolaringologista, psicólogo, assistente social, entre outros. Além da cirurgia facial, a arcada dentária também merece atenção especial. O paciente com fissura labiopalatina é um paciente que nasce com uma perda tecidual que pode ser mais simples ou mais complexa, e essa perda tecidual ela vai acarretar sérios problemas faciais, tanto no crescimento como no desenvolvimento dos dentes como um todo, vamos assim dizer. Então, os pacientes fissurados, eles têm um problema muito grande no crescimento facial no que se diz respeito ao terço médio da face, ou seja, da maxila, que é a parte de cima da boca, como ele pode apresentar ausência, e apresenta com muita frequência, a ausência de elementos dentais na região da fissura. Então, é muito comum a ausência de incisivos laterais, por exemplo. Ele pode apresentar alteração de forma dos dentes. E o suporte ósseo, ele vai ter muito problema com relação do suporte ósseo que vai sustentar, que vai dar forma ao rebordo alveolar, e com isso ocorre toda uma ruptura na cronologia correta de erupção. Outra preocupação existente entre os pais em relação ao procedimento cirúrgico é quanto à recuperação. A recuperação dessas crianças é normalmente rápida. Uma criança que é operada hoje, por exemplo, ela recebe alta amanhã e depois de 7 dias é tirado os pontos, né, do lábio, por exemplo, e a criança, em 15 dias, ela já está muito bem recuperada. Já. A criança responde muito bem às cirurgias. Essa grande vantagem das crianças, né, uma recuperação rápida. Quanto mais cedo se faz a cirurgia, melhores são os resultados. Menos dor para a criança. A mãe sofre porque vê a criança pequena sendo levada ao hospital. Mas para a criança a recuperação é mais rápida, é menos dor, menos trauma. E inclusive até para treinamento da fala, né? Tudo é mais rápido. O acompanhamento médico pós-cirurgia é importante e de longa duração. Após a cirurgia existe um acompanhamento longitudinal. Por exemplo, durante a cirurgia do palato, que é a cirurgia do céu da boca, existe um acompanhamento pelo menos semanal, 2 a 3 vezes por semana, até o primeiro mês. E depois esse acompanhamento vai se espaçando, depois de 3 meses, 6 meses, 1 ano. E aí, a partir de quando a criança inicia a fala, existe um cuidado, por exemplo, da equipe multidisciplinar para ver como essa criança está falando, se ela tem erros de fala, se ela não está conseguindo articular as palavras, se na hora de falar, por exemplo, o som sai pelo nariz, o ar sai pelo nariz, e aí a criança passa a ter uma voz fanha. Então, todo o cuidado é necessário por parte da equipe para evitar qualquer erro de fala por parte da criança. Por ser um tratamento longo, existem vários fatores que podem atrapalhar. Existem vários fatores que atrapalham o nosso tratamento. Eu diria que o principal fator são as infecções de vias aéreas que as crianças pegam próximos à data da cirurgia. Como é muito frequente e é muito comum a comunicação de ouvido, nariz e boca, existem muitas infecções. E essas infecções são as primeiras que atrasam. Então, um fator que depende da criança. Outro fator muito comum é a família não se adequar ao tratamento. A família traz a criança quando dá.
Quando dá, a gente faz os exames vencem, elas voltam sem o exame, perdeu o exame. Então, a falta de assiduidade, a falta do entendimento da família, que é muito importante, cada consulta que ela venha, isso atrasa. Isso atrasa o exame, que atrasa a cirurgia, que atrasa o desenvolvimento da fala dessa criança. Então, eu diria que o segundo fator é familiar. Por isso, a família cumpre um papel fundamental no tratamento e na qualidade de vida da criança. Por se tratar de uma doença com problemas estéticos visíveis, as crianças podem sofrer preconceito e o acompanhamento psicológico do paciente e da família é de extrema importância. Vamos ver uma orientação. O acompanhamento psicológico é sim necessário. A equipe de psicologia é parte integral da equipe multidisciplinar. São a equipe de psicologia que vai orientar essas famílias e essas crianças a lidar com as ofensas que elas podem eventualmente receber no meio escolar, pelos seus pares, na sociedade. Essas crianças, não infrequentemente, elas são vítimas de ofensas, do que a gente chama de bullying, de palavras fortes, né? Que isso vai gerando uma mágoa muito grande na família e nessas crianças. Então, a oportunidade da equipe de psicologia interagir com essas famílias e com essas crianças é oferecer a oportunidade de oferecer para essas pessoas as ferramentas necessárias para que elas possam lidar com essas eventuais ofensas de maneira mais natural, sem que isso cause uma dor interior muito grande, né? O tratamento psicológico da criança e da família é muito importante. No início, existem mães que entram em depressão e começam a esconder a criança, tirar do convívio social, o que é ruim para o desenvolvimento social da criança. Então, o tratamento psicológico inicial para a mãe, importantíssimo, e com o crescer da criança, importantíssimo para a criança, para ela ter um acompanhamento, um crescimento normal na escola, para que ela tenha um meio social absolutamente normal, não achando que ela é inferior às outras. Uma informação importante é que todo o tratamento é gratuito e realizado pelo SUS, Sistema Único de Saúde. O tratamento todo é realizado pelo SUS. Existem vários centros de referência, tanto no estado quanto no país, e todo o tratamento é pelo SUS. Todo e exclusivamente. Não tem nada que a gente precise de um órgão particular para isso. Então a paciente pode saber que ela vem e não vai gastar nada com isso. Se você quiser saber mais informações sobre fissuras labiais, procure um médico ou anote alguns centros de referências. Hospital Municipal Infantil Menino Jesus. Telefone 11 3016 0500. Sobrapar, Instituto de Cirurgia Plástica Crâniofacial. Site sobrapar.org.br. Telefone 19 3749 9700. Centro de Tratamento das Malformações Crâniofaciais Mário Covas. Hospital Guilherme Álvaro. Telefone 13 3202 1308. No tratamento da fissura lábio-palatina ou lábio leporino, a relação médico-paciente é fundamental. A relação que a gente cria com a família é importantíssimo pelo seguinte: inicialmente essas mães, a gente já de cara já atende mensalmente. Mesmo sabendo que eu só vou fazer a cirurgia com 6 meses de vida, eu já vou criando um vínculo com essa mãe, para ela ganhar uma confiança, não só no médico, como na equipe toda. E para já, a cada retorno, tirar dúvidas, deixar a mãe mais consciente da doença e mais consciente da necessidade da sua assiduidade aqui dentro. Não é uma situação fácil para o pai e a mãe receber um bebê com um problema e saber tudo aquilo que vai ser necessário para dar a esse bebê o melhor possível. E certamente o que os pais querem é dar a essa criança tudo aquilo que eles puderem para que ela se torne uma criança normal no que diz respeito a como ela se sinta. Não são crianças que têm problemas maiores do ponto de vista neurológico, mas os pais muitas vezes têm essa questão. Então, o mais importante, primeiro de tudo, é dar segurança aos pais de que o tratamento existe, é bem executado em nosso meio e que vai trazer bons resultados. Em segundo lugar, é dar aos pais
informações bastante consistentes de que existem momentos adequados para cada passo do tratamento. O pai muitas vezes quer fazer tudo o que ele pode e às vezes ele, por vontade de fazer tudo o que ele pode, ele às vezes faz além do que deveria naquele momento. Então, consultar profissionais especializados na área é importante para que se entenda o porquê de cada passo e do momento de cada etapa do tratamento. Toda criança que nasce com a fenda lábio-palatina, se ela fizer o tratamento correto e o acompanhamento correto, ela vai ter ao final uma fala perfeita, deglutição perfeita, até o aspecto da face também, apenas com algumas cicatrizes, mas também um aspecto muito bom. Como vimos, a fissura lábio-palatina ou lábio leporino, quanto mais cedo diagnosticado e tratado corretamente, permite uma boa qualidade de vida ao paciente.